crianças! Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do terceiro ano comigo, professora Sara. E hoje nós vamos continuar lendo, contando e recontando gênero textual, conto maravilhoso. Mas a nossa aula de hoje vai falar de causa e consequência. Nessa aula nós iremos tratar sobre esse assunto. E olha só, a habilidade que nós iremos desenvolver nesta aula será o estabelecimento de relação de causa e consequência entre as partes e elementos de um texto. E para começar a nossa aula de hoje, tem aquele primeiro momento, que é o momento da leitura. Muito bem, a hora da leitura. E nós vamos começar falando sobre o nosso projeto de fluência. Hoje, sexta-feira, é dia de leitura cronometrada. Então, você vai marcar o tempo que você está usando para fazer a leitura desse texto. Qual é o título do texto desta semana do projeto de fluência? Muito bem, Jujubalândia. E vamos começar a fazer a leitura. Acompanhe a leitura comigo e já vai treinando para depois você fazer a sua leitura cronometrada. Era uma vez um reino chamado Jujubalândia. Um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvetes de creme, as casas eram feitas de doces e os rios de chocolate. Os carros eram carrinhos de supermercados. O sol era de ovo e a lua era de mel. As avós de Jujubalândia estavam sendo raptadas por uma bruxa chamada Anoréxica. Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio de comida e das avós cozinheiras do reino. O plano de Anoréxica era derreter Jujubalândia e fritar as avós em azeite fervendo. Após muito medo e confusão em Jujubalândia, a bruxa anoréxica foi derrotada. As avós conseguiram fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisas que ela nunca havia experimentado: maçã do amor, beijinho e sonho. E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa e o reino voltou a ser um lugar feliz. Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em seu castelo. Esse texto é um texto de Mariana Caltabiano e foi feita a adaptação para o seu projeto de leitura. E eu vou te convidar agora para a gente fazer a leitura de mais um conto. Olha só, crianças, o conto de hoje fala lá de uma princesa que tinha uma madrasta má e que a madrasta queria que um caçador fosse lá e arrancasse o coração da princesinha, porque ela era muito bonita. Qual é o nome dessa história? Você já sabe muito bem, é a história Branca de Neve. Essa história é dos irmãos Grimm e o texto foi adaptado para você, para esta aula. Então, vamos começar contando a história. Branca de Neve. Era uma vez um rei que vivia num reino distante, com a sua filha pequena que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má, e não gostava de Branca de Neve, que, quanto mais crescia, mais bela se tornava. A rainha má tinha um espelho mágico, ao qual perguntava todos os dias: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, és tu a mais bela. Mais uma manhã, a rainha voltou a perguntar o mesmo ao espelho e este respondeu: tu és muito bonita, minha rainha, mas Branca de Neve é agora a mais bela. Enraivecida, a rainha ordenou a um dos seus servos que levasse Branca de Neve até a floresta e a matasse, trazendo-lhe de volta o seu coração como prova. Mas o servo teve pena da Branca de Neve e disse-lhe para fugir em direção à floresta e nunca mais voltar ao reino. Já na floresta,
Branca de Neve conheceu alguns animais que se tornaram seus amigos. Também encontrou uma pequenina casa e bateu à sua porta. Como a porta não estava fechada à chave, entrou. Era uma casa muito pequena que tinha 7 caminhas, todas muito pequeninas, assim como as cadeiras, a mesa e tudo mais que se encontrava na casa. Também estava muito suja e desarrumada. Branca de Neve então a arrumou. No fim, como estava muito cansada, deitou-se nas pequenas camas, que colocou todas juntas e adormeceu. A casa era dos 7 anões que viviam na floresta e, durante o dia, trabalhavam numa mina. Ao anoitecer, os anões regressaram à sua casinha. Encontraram Branca de Neve adormecida nas suas caminhas. Ela acordou espantada e rapidamente se apresentou. Eu sou a Branca de Neve. E os 7 anões, todos contentes, também se apresentaram. Eu sou o Feliz. Eu sou o Atim. E este é o Dunga. Eu sou o Mestre e estes são o Soneca e o Dengoso. E eu sou o Zangado. Prazer em conhecê-los, respondeu Branca de Neve e logo contou a sua triste história. Os anões convidaram Branca de Neve para viver com eles e ela aceitou. Mas a Rainha Má, através de seu espelho mágico, descobriu que Branca de Neve estava viva e que vivia na floresta com os anões. Furiosa, vestiu-se de senhora, bem velha e feia, e foi até Branca de Neve. Levou consigo um cesto de maçãs, no qual tinha colocado uma maçã bem vermelha e envenenada. Quando viu Branca de Neve, cumprimentou-a gentilmente e ofereceu-lhe a maçã. Ao mordê-la, Branca de Neve caiu como se estivesse morta e a malvada rainha fugiu. Branca de Neve foi encontrada pelos 7 anões caída ao chão. Muito chorosos, os anões colocaram Branca de Neve numa caixa de vidro rodeada por flores. Estavam todos em volta de Branca de Neve quando surgiu no meio do bosque um príncipe no seu cavalo branco. Ao vê-la, o príncipe de imediato se apaixonou por ela e lhe deu um beijo. Branca de Neve acordou. Ela estava viva. Os anões saltaram de alegria e Branca de Neve ficou maravilhada com o príncipe. O príncipe levou Branca de Neve para o seu castelo, onde casaram e viveram muito felizes para sempre. Olha só, vimos a história da Branca de Neve e agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre o assunto que nós estamos trabalhando hoje, que é causa e consequência. Vamos relembrar? A causa ela é anterior à consequência e a consequência é o resultado da causa. Vamos ver aqui, ó. A causa da origem é uma consequência. A consequência é o resultado de uma causa. Vejam só essa imagem. Esse menino, ele está passeando, andando e de repente tem uma casca de banana no meio do caminho dele. E ele pisa em cima, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. O que a gente pode dizer que é a causa nessa situação? A casca de banana. E qual seria a consequência dele passar, né, dele pisar nessa casca de banana? Cair ou escorregar, tá bom? Ou os dois, escorregar e cair. Então, a causa aqui, vamos ver, é pisar na casca de banana. E a consequência é escorregar e cair. Então, temos aqui nessa imagem analisada uma situação de causa e consequência. Se você, por acaso, pisar em uma casca de banana, a consequência provavelmente é que você vai escorregar e cair. Agora vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui 3 frases. Não vou sair de casa, vai chover bastante. A frase 1.
Frase 2. Já estamos atrasados e não podemos esperar. Frase 3. Não cozinhamos em casa porque comemos no restaurante. Nós vamos separar aqui causa de consequência, tá bom? Primeiro, vamos relembrar. Uma causa, ela tem como resultado uma consequência. Para que eu saiba qual é a causa e qual a consequência, eu me pergunto, o que é que aconteceu primeiro e o que é que aconteceu em seguida? O que aconteceu primeiro é a causa. E o que aconteceu por conta desse primeiro acontecimento, né, é a consequência. Então, aqui nessa primeira frase, não vou sair de casa, vai chover bastante. Observe que essa frase ainda vai acontecer. Mas eu pergunto para vocês, o que levou a pessoa a não sair de casa? O quê? Vai chover bastante. Então, ela já pensou, já concluiu que não vai sair, a pessoa já concluiu que não vai sair de casa, por quê? Por causa da chuva. Então, a causa dessa primeira frase é que vai chover bastante. E como consequência de chover bastante, nós temos o fato de que a pessoa decidiu que não vai sair de casa, certo? Causa, vai chover bastante. Consequência, não vou sair de casa. Na frase 2, já estamos atrasados e não podemos esperar. O que acontece primeiro? É o atraso ou o fato de esperar, de não poder esperar? O que acontece primeiro é o fato de já estarmos atrasados, isso. E por conta de estarmos atrasados, não podemos esperar, que é a consequência. Então, a causa, já estamos atrasados. Como consequência, não podemos esperar. Temos aqui agora a terceira frase. Não cozinhamos em casa porque comemos no restaurante. Qual é a causa? O que acontece primeiro? Primeiro a pessoa deixa de cozinhar em casa ou primeiro come no restaurante? Primeiro come no restaurante. Então, causa, comemos no restaurante. Como consequência de ter comido no restaurante, não cozinhamos em casa. Compreenderam direitinho a relação causa e consequência? Então, vamos lá. Nós vamos aqui interagir com o texto, vamos reler essas frases e vamos estabelecer a relação causa e consequência segundo a legenda. O que for causa, nós vamos colocar vermelho e o que for consequência, nós vamos colocar de verde. Vamos lá? No fim, como estava muito cansada, deitou-se nas pequenas camas que colocou todas juntas e adormeceu. A outra frase, o rei, como se sentia só, voltou a casar. E a terceira frase, como a porta não estava fechada, a chave entrou. Voltamos lá para a primeira frase, vamos analisar apenas ela. Vamos dizer o que é causa e o que é consequência nessa frase. Observem que essas frases, inclusive, foram tiradas do texto que nós lemos, do conto A Branca de Neve, tá bom? No fim, como estava muito cansada, deitou-se nas pequenas camas que colocou todas juntas e adormeceu. O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro, ela estava cansada e deitou-se nas camas ou primeiro ela adormeceu? Primeiro, ela estava muito cansada e deitou-se nas pequenas camas. Então, isso é a causa. Vamos colocar de vermelho. Estava muito cansada, certo? Como ela estava muito cansada, como consequência, ela... Muito bem. Deitou-se nas pequenas camas e adormeceu. A consequência dela estar muito cansada é que ela acabou deitando e adormeceu. Se ela não estivesse cansada, ela tinha deitado? Não, provavelmente não. E não teria adormecido. Então, o que aconteceu primeiro para que ela deitasse e dormisse foi ela está cansada. Na segunda frase, o rei, como se sentia só, voltou a casar.
o que foi que aconteceu primeiro? O rei primeiro se sentiu só ou primeiro voltou a casar? O primeiro passo aqui foi o rei se sentia só. Como se sentia só é a causa. E voltou a casar, porque se sentia só é a consequência. Então, como causa, se sentia só. Como consequência, voltou a casar. Em seguida, como a porta não estava fechada à chave, entrou. O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro ela entrou ou primeiro a porta não estava fechada à chave? Primeiro a porta não estava fechada à chave. Isso é a causa. E como consequência da porta não estar fechada à chave, ela entrou na casinha dos anões. Observaram aqui a relação causa e consequência? Lembrando, a causa é que vai dar origem à consequência. E a consequência é o resultado de uma causa. Para que eu saiba o que é causa e o que é consequência, eu tenho que analisar o que aconteceu primeiro. Esse fato que aconteceu primeiro é que vai resultar numa consequência em fatos posteriores. Olha só, vamos só rever aqui, ó. Ela estava muito cansada e por isso, porque ela estava muito cansada como consequência, ela deitou e adormeceu. O rei se sentia só e como ele estava se sentindo só, ele acabou voltando a se casar como consequência. A porta ela não estava fechada e porque a porta não estava fechada, permitiu que a Branca de Neve entrasse na casa. Tá, estão observando a relação causa e consequência? Lembrando, sempre que você quiser saber o que é causa e o que é a consequência, pergunta o que aconteceu primeiro. Vamos continuar aqui a nossa interação com o texto. Nós vamos aqui relacionar cada causa à sua consequência e vamos formar a frase, tá bom? Vamos lá? A rainha má pergunta: Branca de Neve mordeu a maçã envenenada? O príncipe deu um beijo em Branca de Neve. Branca de Neve estava viva. Essas aqui são causas. Agora vamos ver as consequências do outro lado. Caiu como se estivesse morta. Ela acordou. O espelho respondia. Os anões saltaram de alegria. Vamos lá? A rainha má pergunta. A rainha má perguntava. O espelho respondia. Causa, pergunta da rainha. Consequência, resposta do espelho. Branca de Neve mordeu a maçã envenenada. Caiu como se estivesse morta. Causa, morder a maçã envenenada. Consequência, cair como morta. O príncipe deu um beijo em Branca de Neve. Ela acordou muito bem. O príncipe deu um beijo em Branca de Neve é a causa. O beijo é a causa e o fato dela ter acordado é a consequência. E aqui, Branca de Neve estava viva. Os anões saltaram de alegria. Branca de Neve estava viva é a causa de os anões terem saltado de alegria, que é a consequência. Observar um pouquinho mais sobre essa relação causa e consequência é bem legal, bem fácil, é só ficar um pouquinho atento, lembrando, perguntar o que aconteceu primeiro para saber o que é a causa. E o resultado desse acontecimento é a consequência. Continuando aqui, veja as relações entre causa e consequência abaixo e forme frases usando as palavras como e então para a gente poder conectá-las, conectar as ações. Vamos lá? Branca de Neve se tornou a mais bela do reino, a rainha má ficou enraivecida. O caçador ficou com pena de Branca de Neve.
a deixou fugir pela floresta. E os 7 anões pensaram que Branca de Neve havia morrido. Ficaram muito tristes. Observaram? Do lado de cá, né? Do lado direito, eu tenho a causa. Do lado esquerdo, eu tenho uma consequência. Para você que está vendo, é do lado esquerdo a causa e do lado direito a consequência. Para você que está assistindo na TV, tá bom? A primeira informação, causa. A segunda informação, consequência. Vamos fazer uma conexão entre causa e consequência utilizando as palavras como e então. E vamos conectar na mesma frase. Branca de Neve se tornou a mais bela do reino. Nós vamos acrescentar como no início da frase. Como Branca de Neve se tornou a mais bela do reino, então a rainha má ficou enraivecida. Olha só. Como Branca de Neve, perdão, crianças, houve um erro bem aqui, né? Faltou o restante da frase. Como Branca de Neve se tornou a mais bela do reino, então a rainha má ficou enraivecida. Na segunda frase, o caçador ficou com pena de Branca de Neve, a deixou fugir para a floresta. Como é que essa frase vai ficar? Como o caçador ficou com pena de Branca de Neve, a deixou fugir para a floresta. Olha aqui, como o caçador ficou com pena de Branca de Neve, então a deixou fugir para a floresta. E aqui na terceira frase, os 7 anões pensaram que Branca de Neve havia morrido, ficaram muito tristes. Continuamos assim. Como os 7 anões pensaram que Branca de Neve havia morrido, então ficaram muito tristes. Estabelecemos a relação entre causa e consequência na mesma frase. Agora, eu quero que você fique atento a essas explicações para pensar um pouquinho mais sobre a relação de causa e consequência que você observar no seu dia a dia. Eu aguardo você daqui a pouquinho na nossa próxima aula, tá? Toma uma água, respira e vamos já continuar. Beijo!